Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa blusinha que a gente vai confeccionar utilizando o fio prisma da Círculo. Mas se você não quiser fazer com fio prisma, você pode fazer com fio de sua preferência, pois a nossa videoaula é por medidas, o que facilita você fazer do tamanho que você precisa. Acompanhe aí no seu vídeo a lista de material que a gente vai precisar, e se você quiser ver outras videoaulas de blusas que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist de blusas. Siga-nos no Instagram, @eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, pessoal, a nossa peça vai ser uma peça feita no estilo top and down, ou seja, feita de cima, da região do decote, para baixo, até o comprimento que você quer que ela atinja. O decote que eu escolhi para nossa peça é um decote quadrado, ou seja, visto de frente, o decote vai ficar dessa forma aqui no corpo, tá? Dessa forma aqui. Eu vou até desenhar aqui uns ombrinhos, para que vocês consigam realmente identificar como é que vai ficar esse decote. Ok? Então, o decote que a gente vai fazer é isso aqui. É por aqui que a gente vai iniciar o nosso trabalho. Esse decote, ele pode ser mais afastado do pescoço, deixando o colo mais à mostra, ou se você preferir, ele pode ser mais justo, tá? A única observação que eu faço para quem quer o decote mais justo ao pescoço é: prestem atenção na circunferência da cabeça, para não correr risco de você fazer a circunferência do decote menor do que a circunferência da cabeça. Assim você não vai conseguir vestir. A não ser que realmente esse seja o seu objetivo, fazer um decote bem justo ao pescoço, tá bom? Uma gola bem próxima ao pescoço. Nesse caso, o ideal é que você faça a pala aberta, para que você consiga abotoar na parte de trás depois de vestir. Porém, o objetivo dessa aula não é falar de pala aberta, tá? Eu não vou mostrar como é que faz. Se você preferir fazer a pala aberta para ter uma pala mais justa ao pescoço, você vai ter que adaptar o seu trabalho, tá bom? Vamos continuar aqui. Para a gente definir o tamanho que a gente quer o nosso decote, a gente vai precisar de duas medidas importantes. A primeira medida é a profundidade do decote, que são essas linhas aqui verticais, que aparecem aqui na frente e atrás, na frente e atrás. E a segunda medida importante é a largura do decote, que já é essa linha aqui horizontal, que se repete na frente e atrás. Para que a gente não confunda durante a aula, eu vou chamar a profundidade do decote apenas de ombro. Toda vez que eu falar ombro, eu estou me referindo a essas linhas aqui verticais. E a largura do decote eu vou chamar apenas de decote, ok, pessoal? Vamos aqui calcular o ombro da peça. Você vai pegar uma fita métrica, vai colocar no seu ombro e vai medir até onde você quer que seja a profundidade do seu decote, tá bom? Até onde você quer que o seu colo fique à mostra. À medida que você encontrar, você vai ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque essa linha passa na frente e passa atrás também, tá bom? Eu encontrei aqui para minha peça, eu decidi para minha peça por 8 centímetros. Então, 8 de frente mais 8 de costas, eu tenho 16 centímetros. Então, a medida do meu ombro é 16 centímetros, tá? Você precisa fazer aí o seu cálculo. Vamos agora para o decote. O decote é muito simples. Você vai pegar uma fita métrica e vai medir aqui de uma ponta a outra, que você quer que seja a abertura do seu decote, tá? Eu encontrei para minha peça 18 centímetros. Nesse caso, eu não preciso somar mais nada, tá? É esse valor mesmo que eu vou anotar. 18 centímetros. Bia, eu posso seguir os seus cálculos aqui, as suas medidas? Sim, pode. Por quê? Porque no caso do top and down, essa medida que eu tô fazendo, ela vai passar em qualquer cabeça. Entretanto, ela vai interferir na maneira em que o decote vai ficar em você. Se ela vai ficar mais aberta, se ela vai ficar mais fechada. Portanto, é mais prático que você tire suas próprias medidas do jeito que você quer que fique o seu decote. Tá bom, pessoal? Agora, a gente vai passar para a parte de construção da nossa pala.
Eu vou fazer aqui uma amostra da nossa pala para dar as explicações necessárias para que você entenda como fazer a sua pala. E mais à frente eu volto com a minha peça no tamanho original para a gente dar continuidade à parte dela. Aqui eu estou com uma régua que eu vou precisar para medir o meu cordão de correntes. Se você não tiver uma régua, você pode usar uma fita métrica aí. E também marcadores de pontos que eu vou utilizar para definir nesse cordão de correntes o que é ombro e o que é decote, tá bom? E a gente vai iniciar fazendo o cordão de correntes de acordo com a medida do ombro que a gente definiu para nossa peça. Só lembrando que eu defini para minha peça 16 centímetros, tá? Veja aí o que você anotou. Você vai fazer aqui a primeira correntinha, já referente ao ombro, e nessa correntinha você vai colocar um marcador. Aqui é o seguinte, para fazer esse ombro, você precisa trabalhar com múltiplo de 6, ou seja, você vai fazer 6 correntes, mais 6 correntes, mais 6 correntes, até que você se aproxime da medida que você definiu para o ombro, tá bom? Detalhe, contem quantas correntes vocês estão fazendo no total, porque a gente também vai precisar desse total. Então, aqui, essa correntinha que a gente colocou o marcador já é a primeira corrente do ombro, então eu já conto com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 correntes. Eu vou ver se 30 correntes já me deu a medida que eu preciso. Eu preciso, só lembrando, de 16 centímetros. Bem, sem esticar, essas 30 correntes me deram 12 centímetros e meio. Pode ser que você tenha feito a mesma quantidade de correntes que eu e tenha dado uma medida diferente, tá? Isso vem muito da tensão do ponto, então não precisa considerar isso, tá bom? Nesse caso, eu vou fazer mais 6 correntes. Eu tenho aqui 30 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu tenho 36 correntes. Com 36 correntes, eu vou até 15 centímetros. Vou parar por aqui. Por que que eu vou parar por aqui? Porque se eu fizer mais 6, eu vou passar de 16 e quando eu começar a tecer sobre essas correntes, ela vai alargar um pouquinho. Então, é melhor eu parar antes do que a medida que eu quero, do que passar dela, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, vou colocar um marcador nessa última corrente referente ao ombro, tá? E vou anotar quantas correntes eu precisei pro ombro. Eu precisei de 36 correntes. Vou colocar aqui, entre parênteses, 36 correntes. Agora, a gente vai continuar fazendo cordão de correntes, só que dessa vez a gente vai seguir a medida que a gente escolheu para o decote. Você também precisa contar quantas correntes você está fazendo para o decote. Entretanto, dessa vez você não vai precisar se preocupar em fazer múltiplo de 6, tá? Só contem quantas correntes vocês fizeram. Lembrando que esse marcador que eu coloquei aqui é referente ao ombro, então eu não vou contar com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 39, 40, 41. Vamos ver aqui quanto é que tá dando essas 41 correntes logo? Lembrando que você começa a medir a partir do marcador, tá bom? Antes dele é o ombro, então é a partir dele que você começa a medir o decote. Então, aqui com 41 correntes, sem esticar, está dando 17 centímetros. Mais uma vez, eu vou parar por aqui, mesmo eu precisando de 18, pelo mesmo motivo. Quando eu começar a tecer sobre o cordão de correntes, ele vai alargar um pouquinho, tá bom? Então, eu vou parar por aqui e eu vou anotar quantas correntes eu fiz para alcançar a medida que eu precisava para o decote. Eu fiz 41 correntes. 41
correntes. Agora, pessoal, o que que você vai fazer? Você já tem um ombro e já tem um decote. Você precisa de outro ombro e outro decote. Então, agora você só vai repetir a quantidade de correntes que você fez para cada uma dessas partes. Para o meu ombro, eu fiz 36 correntes. Então, eu vou repetir tudo de novo. Vou fazer aqui a primeira correntinha. Vou colocar o marcador para indicar que aqui começa um ombro. E, a partir dessa correntinha que eu fiz, eu vou fazer 36 correntes no total. Aqui, uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 33, 34, 35, 36. Já alcancei a quantidade de correntes que eu preciso para o meu ombro, então, na última correntinha que eu fiz, eu vou colocar outro marcador. E agora, eu vou repetir a mesma quantidade de correntes que eu fiz para o decote. No meu caso, foi 41 correntes. 1, 2, 38, 39, 40, 41 correntes. Nesse momento, eu terminei o cordão de correntes que eu preciso para iniciar o meu trabalho, tá bom? O que eu vou fazer agora é fechar esse cordão de correntes em círculo. Então, você precisa aqui prestar atenção para não correr o risco de fechar torcido, tá? E fechar em círculo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, aquela que você colocou o marcador. Esse marcador está indicando que aqui eu começo o ombro, tá? Vocês devem lembrar disso. Bem, agora o que que você vai fazer? Essa primeira carreirinha que você vai trabalhar vai ser só de pontos baixos e vai ser um ponto baixo para cada corrente. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para subir e nesse mesmo ponto onde eu coloquei o marcador, eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou para a corrente seguinte e vou fazer outro ponto baixo. Na corrente seguinte, mais um ponto baixo. E eu vou seguir até eu chegar no próximo marcador, tá bom? Nesses marcadores, a gente vai construir o canto da peça. Vamos lá. Bem, então, aqui eu já fiz pontos baixos em todas as correntes que antecediam o primeiro marcador. E todas as vezes em que você chegar em um marcador, você vai fazer o seguinte. 3 correntes, 1, 2, 3. Tira o marcador, a gente já não vai mais precisar dele aqui. E nessa correntinha onde estava o marcador, você vai voltar a fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada corrente, até você encontrar o próximo marcador, onde você vai repetir exatamente isso, tá? Você vai repetir essas 3 correntinhas em todos os marcadores. E essas 3 correntinhas irão formar o cantinho da nossa pala, tá bom? A curvinha da nossa pala, ok? Eu vou vir aqui com a minha segunda amostra, já mais avançada, para poder mostrar melhor para vocês. Olhem só. Essa pala tá bem pequena, só pra gente poder agilizar aqui a nossa gravação, tá? Mas tudo que eu fizer aqui, vocês irão repetir na sua pala original. Aqui eu tenho 1, 2, 3 cantinhos, todos feitos com as 3 correntinhas, do jeito que eu acabei de mostrar. E agora falta o último cantinho, que é o que vai encerrar a carreira. Só que esse último cantinho, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui apenas uma correntinha, que eu já fiz aqui, e vou substituir as outras duas por um meio ponto alto, que eu vou fazer no primeiro ponto baixo. Fazendo dessa forma, eu já deixo a agulha no centro da alcinha, bem no topo, que é de onde eu vou iniciar a próxima carreira. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 pontos altos dentro desse espaço deixado pelas 3 correntes, pela alcinha, né? Esses 3 pontos altos, eles formam um leque. Só que eu só vou completar esse leque no final da carreira, tá bom? Esse primeiro lado aqui, pessoal, que a gente vai fazer até antes do canto, é referente ao ombro, tá bom? Então, depois aqui do leque, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular 5 pontos livres da base, 1, 2, 3, 4, 5.
E no sexto ponto, eu vou fazer um V da seguinte forma: um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Novamente, eu vou repetir 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular 5 pontos livres da base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu faço um V novamente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar no próximo canto. 3 correntes, pulo 5 pontos da base e vou repetindo V. 3 correntes, pulo 5 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, até eu chegar no canto. Cheguei aqui no canto, o que eu vou fazer nesse canto? Eu vou fazer o leque, só que dessa vez eu faço o leque completo. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse leque, ele vai se repetir em todos os cantos dessa carreira. Porém, é a única carreira que o nosso leque vai ser dessa forma. A partir da próxima carreira, a gente vai fazer um leque diferente, tá bom? Agora, pessoal, a gente tem pela frente, primeiro lado do decote, tá? No decote, a gente vai trabalhar diferente do ombro, tá bom? Então, depois que a gente sai aqui do leque, a gente vai fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Dessa vez, a gente vai pular apenas 2 pontos da base, 1, 2, e a partir do terceiro ponto, a gente vai fazer ponto alto. Um ponto alto para cada ponto baixo da base. Ou seja, a nossa peça frente e costa vai ficar assim, fechadinha, com pontos altos. Já os nossos ombros vão ficar mais vazadinhos. E a gente vai fazer esses pontos altos até faltarem 2 pontos baixos para o próximo canto. Cheguei aqui próximo do canto seguinte, observem que falta apenas 2 pontos baixos na base. Então, aqui eu já vou parar os pontos altos, vou fazer 3 correntes. E vou fazer o lequezinho que eu já mostrei para vocês dentro desse canto. 3 pontos altos. 3 correntes. E 3 pontos altos no mesmo lugar. Já fizemos um ombro, já fizemos um decote, e agora a gente vai repetir o ombro exatamente igual ao que a gente fez o primeiro, tá bom? Então, depois do leque, eu faço 3 correntes, pulo 5 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto eu faço um V. Três correntes, pulo 5 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto, um V, e sigo assim até o canto. 3 correntes, pulo 5 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu já cheguei no canto, então eu faço novamente o leque. E agora a gente vai para a última parte da nossa pala, que também é a segunda parte do decote, exatamente igual à primeira parte. Saio do leque com 3 correntes, pulo apenas 2 pontos da base e a partir do terceiro eu faço pontos altos. Como vocês podem ver, restam apenas 2 pontos baixos da base antes de chegar lá no primeiro cantinho, tá bom? Eu já não vou trabalhar sobre esses 2 pontos baixos. Vou fazer 3 correntes e vou completar o leque que eu deixei pela metade no início da carreira. Então, eu venho nesse mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Eu vou encerrar essa carreira da mesma maneira que eu encerrei a anterior. Então, eu faço os 3 pontos altos, faço apenas uma corrente e faço um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima das 3 que eu iniciei essa carreira, tá bom? Como eu disse, esse leque aqui, ele não vai mais aparecer no trabalho de agora em diante, ele fica só nessa primeira carreira. De agora em diante, a gente vai ter um outro formato de leque e eu vou mostrar como é que se faz agora. Vamos fazer 3 correntes e vamos fazer dentro desse espaço mais 4 pontos altos. Essas 3 correntes que eu fiz para iniciar a carreira, elas também equivalem a um ponto alto. Então, eu vou ter aqui um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou tirar a agulha do 5º ponto alto, vou dar uma esticadinha aqui para eu não perder a laçada, e vou entrar com a agulha no 1º ponto alto, que nesse caso aqui são 3 correntes. Vou entrar de frente para trás. E vou buscar a laçada que eu deixei. Pego a laçada, dou uma encolhidinha aqui nela e puxo a laçada por dentro do 1º ponto. Para quem ainda não é familiarizado com esse ponto, esse aqui é o ponto pipoca. Ele vai ser muito usado nesse trabalho, tá bom? Aqui a gente vai criar um leque com pontos pipocas, só que esse primeiro leque aqui a gente só vai completar no final da carreira. Agora a gente vai trabalhar o lado do ombro. Prestem atenção como a gente vai fazer essa segunda carreira do ombro, tá? Depois que a gente sai do leque, a gente faz 3 correntes, 1, 2, 3. E nesse primeiro espaço aqui, que antecede o primeiro V, a gente vai fazer um ponto alto. Esse ponto alto que a gente está fazendo, olha só, ele vai ficar aqui sozinho, ele só vai aparecer no início da carreira e lá no final, tá? Prestem atenção em como a gente vai fazer essa carreira. Fez o ponto alto, a gente vai fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E ainda nesse mesmo espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3. E dentro do primeiro V, a gente vai fazer um ponto pipoca. Vou mostrar novamente como faz o ponto pipoca. 5 pontos altos, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar a agulha do 5º ponto alto e venho com a agulha no 1º ponto alto, entrando de frente para trás. E aí, eu vou buscar a laçada que eu deixei. E puxo essa laçada por dentro do 1º ponto. Formando assim o ponto pipoca. 3 correntes, 1, 2, 3. E nesse espaço aqui, de 3 correntes, antes do ponto em V seguinte, eu faço um ponto baixo. 3 correntes e faço um ponto pipoca. Então, aqui vocês observam que entre os pontos pipocas aqui do ombro, eu não fiz esse ponto alto aqui sozinho. Ele só foi feito depois do leque. E você vai repetir isso aqui até o final, tá? Até você chegar no próximo canto. Chegou aqui no próximo canto, o que é que você vai fazer? Fiz o último ponto pipoca, vou fazer 3 correntes, vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 correntes, e só agora eu vou fazer o ponto alto sozinho novamente, no mesmo espaço. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui, sobre o leque, eu vou fazer outro leque, mas agora o nosso leque é feito com pontos pipocas. Então, eu vou fazer aqui dentro o primeiro ponto pipoca. Depois do ponto pipoca, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E no mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto pipoca. A partir de agora, essa é a cara dos nossos leques, tá bom? Agora, a gente tem pela frente o lado do decote. Esse lado vai sofrer uma pequena mudança, tá? Uma pequena mudança que você também vai repetir de agora em diante. A partir de agora, depois do leque, quando você for trabalhar o lado do decote, você vai fazer apenas 2 correntes, 1, 2, e vai colocar 2 pontos altos nesse espaço da base. 1, 2. E aí, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Simples assim. Você vai fazer isso aqui de agora em diante, tá? Em todas as carreiras referentes ao decote, você vai começar desse jeito aqui. Vamos até o final desse lado aqui. Cheguei aqui no final da carreira referente ao decote, fiz aqui o ponto alto sobre o último ponto alto da base. Vou fazer 2 pontos altos no espaço da base. 1, 2, 2 correntes, 1,
2. Dentro do leque, eu vou repetir o leque com ponto pipoca. É um ponto pipoca, 3 correntes, um ponto pipoca. Terminei o leque de ponto pipoca, vou passar novamente pro segundo ombro, tá? Depois do leque de ponto pipoca, vou fazer 3 correntes. Faço um ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo ainda no mesmo espaço onde eu fiz o ponto alto, 3 correntes, um ponto pipoca sobre o primeiro V. Entre um V e outro, eu só faço o seguinte: 3 correntes, um ponto baixo no espaço, 3 correntes. E no V eu faço outro ponto pipoca. E aí, você segue fazendo isso aqui até o próximo canto. Cheguei aqui no próximo canto, faço 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes, um leque de ponto pipoca. A partir desse momento, a gente tem novamente pela frente o lado do decote. Eu vou repetir aqui, nesse segundo lado do decote, exatamente o que eu fiz no primeiro lado. E eu também já não vou mais, de agora em diante, focar no decote, porque o que vocês irão fazer nas próximas carreiras é exatamente repetir isso aqui. Repetir o que eu já mostrei e o que eu vou mostrar de novo aqui, quando vocês estiverem trabalhando o lado do decote, ok? Depois que você sai do leque, você faz apenas 2 carreiras do lado do decote. Nesse espaço aqui da base, você vai fazer 2 pontos altos. Sempre, tá? Sempre fazendo 2 pontos altos. E aí, você faz um ponto alto para cada ponto alto da base, até você chegar no último ponto alto da base. Cheguei aqui no último ponto alto da base, vou fazer mais 2 pontos altos no espaço. 1, 2, vou fazer apenas 2 correntes, e agora eu vou completar o leque de ponto pipoca que eu deixei pela metade. Venho dentro desse espaço e faço um ponto pipoca. Para encerrar a carreira, eu faço uma corrente e um meio ponto alto, que eu vou colocar bem aqui, olhem só. Quando a gente fecha os 5 pontos altos em círculo, formando o ponto pipoca, fica tipo um buraquinho aqui no centro. Eu vou entrar com a agulha aqui no centro, vou laçar o fio e vou fazer nele um ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui. Pessoal, todas as vezes que vocês forem encerrar a carreira, vocês irão encerrar dessa forma aqui, tá bom? Eu também já não vou mais focar tanto nessa explicação. Agora, eu vou aqui falar um pouco sobre esse lado aqui, que é referente ao ombro. Para fazer o nosso ombro, a gente fez aqui a primeira carreira só de vez e a segunda com pontos pipocas. A gente vai ficar repetindo essas 2 carreiras. Ora, a gente faz a carreira de V, ora, a gente faz a carreira de ponto pipoca. Claro que ela vai sofrer aumento e a cada carreira que passa, a gente vai ter mais Vs e mais pontos pipocas para trabalhar. Aí entra a importância de todas as vezes em que você estiver trabalhando a carreira com ponto pipoca, você fazer esse ponto alto aqui sozinho, porque é sobre ele que a gente vai fazer o ponto em V de aumento, tá? Esse ponto alto que aparece sozinho, tanto no início da carreira, antes dos pontos pipocas, como no final, depois dos pontos pipocas do ombro, tá bom? A partir de agora, eu vou ficar focando aqui só neste ombro, nesse lado aqui, porque você já sabe que você tem que repetir tudo igual no outro, e nos decotes eu já expliquei como é que vocês têm que fazer. Então, eu vou focar apenas aqui
para não restar dúvidas, tá bom? Vou subir aqui novamente com 3 correntes, 4 pontos altos no mesmo lugar, para formar o ponto pipoca. Então, como a última carreira aqui que a gente trabalhou foi a carreira de ponto pipoca, agora a gente faz a carreira de V. 3 correntes, 1, 2, 3. Sobre o ponto alto que a gente fez sozinho na base, a gente vai fazer um V. Três correntes. Sobre o ponto pipoca, a gente vai fazer outro V. E é novamente aquela questão do buraquinho que fica aqui. A gente entra e faz o V nesse buraquinho. Três correntes. Novamente, a gente faz o V sobre o ponto pipoca. E a gente segue isso aqui até a gente chegar lá no cantinho. Três correntes. Novamente, eu tenho aqui um ponto alto, o ponto alto que finalizou a carreira anterior. Sobre esse ponto alto, eu faço um novo V. Três correntes. E agora, eu faço o leque sobre leque e dou continuidade, repetindo o que você já sabe, tá bom? O que já foi explicado aqui até o final da carreira. Vamos encerrar essa carreira, dar a volta, tá? Para eu mostrar mais uma vez como fazer a carreira de ponto pipoca sobre a carreira de V, tá bom? Vamos lá dar a volta aqui em todo o trabalho. Bem, pessoal, então aqui eu tô com a minha mini pala aqui, encerrei a carreira, já fiz aqui o primeiro ponto pipoca, tá? Que é a metade de um leque, e agora eu vou mostrar para vocês mais uma vez como fazer a carreira de ponto pipoca sobre a carreira de V do lado do ombro, tá bom? 3 correntes, 1, 2, 3. Um ponto alto aqui nesse espaço antes do primeiro V, esse ponto alto que na próxima carreira vai dar origem a um novo V, 3 correntes, um ponto baixo nesse mesmo espaço. 3 correntes, um ponto pipoca sobre o primeiro V. Fiz o ponto pipoca, 3 correntes. Entre um V e outro, eu faço um ponto baixo. 3 correntes. No V seguinte, outro ponto pipoca. Três correntes. Entre um V e outro, um ponto baixo. 3 correntes. Sobre o V, outro ponto pipoca. Eu vou repetindo isso aqui até o final. Olhem só, fiz aqui o ponto pipoca sobre o último V da base, vou fazer 3 correntes, vou fazer o ponto baixo, vou fazer as 3 correntes, e antes de eu ir pro leque, eu preciso fazer o ponto alto, que na próxima carreira vai dar origem a um novo V. Depois do ponto alto, eu faço 3 correntes e venho trabalhar os leques dentro do leque. E aí, é só eu dar a volta, fazendo aqui na parte dos decotes o que já foi explicado, fazendo aqui a repetição do que eu fiz aqui no primeiro ombro, tá bom? E assim eu sigo o nosso trabalho. Pessoal, não consegue dar continuidade só vendo o que já fez? Volta ao vídeo quantas vezes for necessário, assiste de novo os trechos que você está com dificuldade de fazer sozinho e faz assistindo, tá? Não tem erro. Agora eu vou para o meu trabalho original, já no tamanho original, para eu explicar para vocês sobre até quando vocês irão repetir essas carreiras e a gente dá continuidade a partir dele. Bem, pessoal, assim está a minha peça já mais avançada.
Já no tamanho original, a partir de agora, eu vou dar continuidade daqui. Então, vocês irão dar continuidade no trabalho de vocês, fazendo carreira por carreira, seguindo as minhas explicações, até que vocês alcancem as medidas que vocês precisam. E que medidas são essas? Bem, primeiramente, a gente vai dobrar aqui a nossa pala ao meio, para que a gente fique com a mesma visão que eu desenhei, sabe? Com a pala vista de frente, olhem só. Tá bom? Dessa forma aqui. Quando você for arrumar, você observa se essa linha de leque está sobre a linha de leque de baixo, tá? Para você arrumar certinho a sua pala. Nós vamos precisar de duas medidas. A primeira medida é a medida da altura da cava. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de altura da cava para os tamanhos P, MG e GG. Você pode utilizar as medidas que eu estou sugerindo, ou vocês podem tirar as próprias medidas, tá? Uma dica que eu dou para vocês é, vistam a pala e tentem encontrar o último leque da frente com o leque de trás embaixo das axilas de forma confortável, tá? Não é só encontrar, precisa estar confortável, tá, pessoal? A segunda medida é a medida da circunferência do busto. Aí está a minha tabela para a circunferência do busto. Você pode seguir a tabela ou você pode fazer o que eu sempre aconselho vocês a fazerem, que é tirar as próprias medidas, tá? Eu estou fazendo a minha peça para o meu manequim, que tem em torno de 88 centímetros de busto, tá? Só que essa medida eu vou dividir por 2, assim como você também vai dividir a medida que você encontrou na circunferência ou a medida que você vai fazer utilizando a tabela. Você vai dividir por 2. 88 dividido por 2 é igual a 44, ou seja, 44 é o mínimo que eu preciso encontrar aqui na fita métrica de um leque ao outro, tá bom? Olhem só. Vamos arrumar aqui para vocês não medirem errado. Então, eu venho aqui do centro de um leque ao outro, e aqui eu encontrei 45 centímetros, tá bom? Um pouquinho mais do que o que eu preciso, mas para mim é o suficiente, até porque eu não quero que a minha peça fique justa ao corpo. Bem, nesse momento, eu já encontrei as medidas que eu preciso para passar para a próxima etapa do meu trabalho. Experimentem a pala de vocês. Coloquem no corpo, tentem unir aqui os leques dos dois lados para vocês verem se a cava tá boa e se a abertura tá boa também. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai passar para a próxima etapa. A nossa próxima etapa é trabalhar separadamente as mangas e o corpo, tá bom? Eu vou continuar daqui de onde eu parei e eu vou primeiramente fazer as mangas e só depois eu vou passar para o corpo da peça. Bem, pessoal, como vocês podem ver, eu já iniciei aqui a primeira carreira que a gente vai fazer trabalhando só a manga, e eu iniciei essa carreira da maneira que eu iniciei todas as outras, fazendo apenas um ponto pipoca dentro do leque. O que eu vou fazer aqui é seguir a sequência até eu chegar no outro leque. Como vocês podem ver, a última carreira que eu trabalhei foi a carreira com vez. Então, agora eu vou fazer a carreirinha de ponto pipoca. Pode ser que no seu caso esteja diferente do meu. Pode ser que a sua última carreira tenha sido de ponto pipoca e agora você vai fazer a carreira de V. Não tem problema nenhum. O que você precisa lembrar é o seguinte: a partir de agora, a gente já não vai mais fazer aumento em nenhum lugar da peça, tá bom? Portanto, você que vai, assim como eu, trabalhar agora a carreira de ponto pipoca, você já não vai mais fazer aquele ponto alto no começo e no final da carreira, tá bom? A gente já não vai mais precisar dele. Então, depois que você faz o ponto pipoca, você segue a sua sequência normalmente, sem aumento. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes, vou fazer o ponto baixo antes do V. Observe que eu não fiz o ponto alto, vou fazer 3 correntes e vou fazer um ponto pipoca dentro de cada V, seguindo dessa forma até eu chegar lá no próximo leque, tá? Você que tá trabalhando o V agora, segue normalmente, ok? Vamos lá, a gente se encontra. E, pessoal, cheguei aqui no outro canto, tá? Como vocês podem ver, eu fiz apenas um ponto pipoca
sobre o leque. Olhem só como eu finalizei aqui a carreira, tá? Para vocês verem. E a partir de agora, eu também já não faço mais leque. Eu vou eliminar esse leque. No começo da carreira, eu fiz apenas um ponto pipoca sobre o leque, como a gente sempre faz. E agora também eu fiz apenas um ponto pipoca. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar aqui a peça novamente, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto pipoca que eu fiz, deixando aqui a manga de forma circular, como vocês podem ver. Então, eu venho aqui dentro desse espacinho formado pelos pontos altos fechados e faço um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma pequena diferença na hora de começar a próxima carreira. Essa pequena diferença é entre quem vai fazer agora uma carreira de pontos pipocas ou quem vai fazer agora uma carreira de V. Eu vou fazer a carreira de V, tá? Se você também vai fazer a carreira de V, você vai fazer o seguinte, você já vai começar aqui o trabalho fazendo um V, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma aqui. E aí, você dá continuidade, 3 correntes de separação, V dentro do ponto pipoca da carreira anterior. E aí, você segue até você dar a volta no trabalho. Bia, mas agora eu tenho que fazer a carreira de ponto pipoca. Então, o que você vai fazer é, nesse lugar onde eu fiz o V, você vai fazer um ponto pipoca. E aí, você dá a sequência, tá bom? Até encerrar a carreira. Simples assim. Eu vou dar a volta no meu trabalho para mostrar para vocês como é que tá ficando. Já dei a volta na minha manguinha, já tô chegando aqui, olhem só, já fiz o V sobre o último ponto pipoca livre e agora eu vou encerrar a carreira. Fiz as 3 correntes, venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima das 4 que eu fiz para fazer o primeiro V e nela eu faço um ponto baixíssimo. Para eu ir para a próxima carreira, eu vou colocar aqui a agulha dentro do V, fazendo outro ponto baixíssimo e aqui eu subo fazendo um ponto pipoca, tá? E vou dar continuidade. Se você fez agora a carreira de ponto pipoca, você vai fazer a mesma coisa. Fez o ponto baixo, fez as 3 correntes, encerra com um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto pipoca que você fez. E aí, você sobe fazendo o V da mesma maneira que eu subi aqui, tá bom? Com 4 correntes e um ponto alto. Não tem erro. E vocês irão fazer isso aqui até quando? Até que vocês atinjam o tamanho que vocês querem para a manga de vocês, tá bom? É uma dica que eu dou, deixem a carreira de pontos pipocas por último, para ficar com um acabamento bonitinho na peça de vocês. Mas isso aí também é uma decisão de vocês. Vocês podem querer fazer outra coisinha ali na manga para ficar mais bonitinho, mais na sua cara, enfim. Então, depois que você terminar a manga, que você chegar no tamanho que você acha que é o suficiente para você, você vai arrematar o seu fio e vai passar para outra manga. Olhem só como tá aqui o trabalho. Olhem só, a gente tá fazendo essa aqui, que a gente já fechou. E aí, você vai passar para outra manga. Você vem no leque, amarra o fio prisma no espaço das 3 correntes e começa tudo de novo. 3 correntes para subir, 4 pontos altos, fecha o ponto pipoca e segue a sequência do seu trabalho, repetindo deste lado a mesma coisa que você fez desse. Bia, eu não lembro. Volta o vídeo até quando eu começo a mostrar esse lado aqui e faz do outro lado exatamente igual. Eu vou fazer aqui as minhas 2 manguinhas e aí eu volto já pra gente passar pra parte de baixo. Bem, pessoal, então assim está o meu trabalho. Eu já fiz as minhas manguinhas, escolhi não fazer uma manga muito comprida, como vocês podem ver. Eu fiz apenas mais 2 carreirinhas, olhem só. Depois que eu comecei a trabalhar de forma circular a manga, eu fiz apenas 2 carreirinhas com pontos pipocas, encerrando o trabalho na última carreira de ponto pipoca. Mas você pode fazer no comprimento que você quiser. Agora, a gente vai passar para a parte de baixo da peça. E para a gente passar para a parte de baixo da peça, o primeiro passo é amarrar o fio novamente ao trabalho em alguns desses cantinhos aqui, onde a gente fez o leque. Vou aproximar aqui a câmera para você ver melhor.
Então, eu venho aqui em um dos leques da última carreira, olhem só. Neste leque aqui, já tem um ponto pipoca. Esse ponto pipoca é referente à manga. Eu venho nesse mesmo espaço onde está o ponto pipoca, nesse mesmo leque, e nele eu vou amarrar o fio. Vou amarrar o nosso fio prisma novamente. E aqui eu vou fazer um ponto pipoca. Pronto, ficando aqui um ponto pipoca. Vou fazer duas correntes, uma, duas, só que a partir de agora, como eu disse ainda há pouco, quando eu estava fazendo a manga, a gente não faz mais aumento em lugar nenhum. Então, eu venho aqui sobre o primeiro ponto alto da base e faço um ponto alto. Observe que dessa vez, eu não fiz os dois pontos altos antes dos pontos altos da base. Eu estou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar lá no último ponto alto dessa primeira linha do decote, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, já fizemos aqui ponto alto sobre ponto alto. Você pode ver que a gente trabalhou até o último ponto alto da base. Daqui, a gente vai fazer duas correntes. E vai pra dentro aqui do leque, onde já tem um ponto pipoca, e fazer outro ponto pipoca. Olhem só. Vamos fazer aqui apenas uma correntinha, tá? E vamos direto pro próximo leque. Olhem só como tá aqui o trabalho, tá? Esse ponto pipoca aqui construiu essa manga desse lado. A gente vai para esse leque bem aqui. E nele, a gente faz outro ponto pipoca. Pronto, ficando dessa forma aqui, tá? O encontro das duas partes, a parte da frente e a parte de trás, vai ficar dessa forma aqui, abaixo do braço. Vamos fazer duas correntes. Vamos sobre o primeiro ponto alto da base, e aqui a gente recomeça tudo de novo. A mesma coisa que a gente fez na primeira parte, a gente vai fazer agora um ponto alto para cada ponto alto. Então, novamente, a gente chegou aqui sobre o último ponto alto da base. Mais uma vez, a gente vai parar. Não precisamos mais fazer aumento. Fiz duas correntes. Venho aqui para dentro do primeiro leque, onde já tem um ponto pipoca, e vou fazer outro ponto pipoca. Agora, eu venho para o primeiro ponto pipoca que eu fiz dessa carreira. Olhem só onde ele tá. Vou fazer um ponto baixo. Do outro lado, eu fiz uma corrente ligando um ponto pipoca ao outro, a parte da frente com a parte de trás. Agora, eu vou substituir essa corrente por um ponto baixo, tá? Então, eu vou entrar aqui no espaço central do primeiro ponto pipoca, e aqui eu vou fazer o ponto baixo. Fazendo um ponto baixo, eu já paro aqui entre os pontos pipocas. E a partir daqui, eu já vou começar para nossa segunda carreira. E a nossa segunda carreira começa com outro ponto pipoca. Observe que dessa vez eu estou colocando os pontos assim, olha só. Entre um ponto pipoca e outro da base. E aqui, pessoal, a gente vai construir um leque de pontos pipocas. Só que, mais uma vez, repetindo o que a gente fez na pala, eu vou terminar esse primeiro leque apenas no fim da carreira, tá? Quando eu já tiver dado a volta no trabalho, aí eu completo esse leque aqui. Vou fazer duas correntes. Novamente, eu venho sobre aqui o primeiro ponto alto e faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E sigo até o próximo ponto pipoca. Bem, cheguei aqui sobre o último ponto alto da base, e agora na frente eu tenho dois pontos pipocas, os pontos pipocas que trocam de frente, costa, costa e frente, que fica na lateral da peça. O que eu vou fazer aqui todas as vezes em que eu passar por aqui? Fiz o último ponto alto, vou fazer duas correntes, e nesse espaço entre um ponto pipoca e outro,
eu vou fazer um leque de pontos pipocas, exatamente como a gente fazia lá na pala. Pronto. Todas as vezes em que você estiver passando aqui, você vai repetir o leque dentro do leque, tá bom? A gente vai continuar fazendo aqui uma linha de leque. 2 correntes, e a partir do primeiro ponto alto, você faz ponto alto sobre ponto alto. Vamos agora lá para o final da carreira. Novamente, cheguei aqui no finzinho da carreira, vou fazer 2 correntes. Venho aqui para esse espaço onde eu tenho o primeiro ponto pipoca dessa carreira e faço aqui outro ponto pipoca. Pronto. Para encerrar a carreira e completar esse leque, eu volto a fazer igual eu fazia lá na pala. Uma corrente e um meio ponto alto, que eu vou colocar aqui bem no topo do primeiro ponto pipoca. Ficando dessa forma aqui, e aqui eu já começo fazendo o primeiro ponto pipoca, que irá formar um leque no final da carreira. 3 correntes, 4 pontos altos. 2 correntes. Novamente, ponto alto sobre ponto alto. E assim eu sigo o trabalho. Assim eu vou seguir o nosso trabalho. Até quando? Até a gente chegar no comprimento que a gente quer a nossa peça. Eu vou avançar o meu trabalho e eu volto já a mostrar para vocês como é que ele está ficando. Bem, pessoal, então depois de fazer carreiras por carreiras de pontos altos até atingir o comprimento que eu queria para minha peça, eu fiz o meu acabamento. Eu escolhi como acabamento 2 carreirinhas de pontos baixos. Eu não mostrei aqui para vocês, até porque são apenas 2 carreirinhas de pontos baixos, muito simples de fazer, mas vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem, tá bom? Para deixar a peça de vocês a cara de vocês. Bem, pessoal, então esse aqui é o resultado final da minha peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.